Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Eu voltei aqui com a receita do pão. Tive algumas pessoas que manifestaram dúvidas em relação aos ingredientes, tá? Então vou apresentar um por um para que você possa entender o que ele vai fazer dentro da sua receita. E dessa forma ter mais liberdade para criar o seu próprio pão em casa, tá? Então vamos lá? Olha, vou trazer você aqui pertinho. Vamos dar mais claridade aqui. Vamos lá então. Aqui. Bom, vamos começar aqui. A primeira dúvida foi em relação ao Physilium, tá? Physilium. Physilium é uma fibra e que ajuda a trabalhar na receita, espessar a receita e ajuda a dar liga, tá? Vou mostrar aqui um pouco do Physilium com água, o que vai acontecer com ele, tá? Eu vou misturar. A receita vai ficar um pouquinho longa, justamente por isso, tá? Vou mostrar o que os principais ingredientes podem fazer na sua receita. Então, é uma fibra que vai absorvendo uma boa umidade. E no pão, ela vai ajudando a dar o corpo do pão. Então, observe bem. Ela ajuda a encorpar o seu pão. Uma fibra que ajuda o funcionamento do intestino. As pessoas que não têm condições de consumir fibras grandes, né? Essa é uma boa indicação. Então, as pessoas com mais idade, você pode estar acrescentando isso na comida, no feijão, numa sopa. Então, ele ajuda a engrossar e é uma fibra. Então, ajuda no funcionamento do intestino, tá? Outra é a chia. Ele não é só um grãozinho de enfeite, ele é um grãozinho que vai trabalhar justamente essa condição gelatinosa que ela traz também para ajudar a dar o corpo no seu pão, dar a liga para algumas receitas. E algumas pessoas utilizam ela também para fazer, por exemplo, sobremesas que não precisam ir no fogo. Então, você coloca num suco de fruta, ela vai engrossar esse suco. Ela precisa de um tempinho maior que o Physilium para absorver essa umidade. Então, vou colocar aqui enquanto eu mostro outros, para que ela chegue no ponto que eu preciso para você observar. Então, essa é a chia, tá? Eu tenho um outro também que chama-se amaranto. Amaranto. Eu estou usando aqui ele em flocos. Ele serve para ajudar a dar corpo também, engrossar, espessar, liga. Ele é indicado como uma fibra e ajuda também na condição do seu organismo, no intestino, na pele, todos eles, né? Mas ele ajuda principalmente na culinária a dar corpo para a sua receita, tá? Pro tipo de pão que você vai fazer, que é um pão cetogênico. É um pão que precisa de alguns ingredientes além, né? Porque não leva o glúten, não leva farinha branca, não leva farinha de mandioca, polvilho. Então, é um pão que precisa de uma ajuda. O amaranto também é utilizado para ajudar a engrossar geleias. Algumas geleias são engrossadas com ele, tá? Então, uma sugestão que você pode estar fazendo aí também. Se eu colocar a água, ele vai trabalhar assim como a chia, ó. Ela já está espessando aqui a chia, ó. Ela vai formando uma gelatina natural.
tá? Assim como a chia, eu tenho também a linhaça. Ela faz a mesma condição dentro da sua receita. Fora acrescentar toda a parte nutritiva, ele serve para espessar. Ele poderia ajudar a espessar alguns tipos de pratos, mas pelo seu sabor forte, muitas vezes não é recomendado, tá? Então fica a seu critério, dependendo do que você aprecia para utilizar, tá bom? E nessa receita aqui, eu vou dar uma outra sugestão, que ela precisa ser muito bem medida, ela precisa de um critério bem específico na quantidade, que é a goma xantana. A goma xantana é um pozinho branco, que é uma fibra também, e vai ajudar você também a engrossar o que você precisar, tá? Ela é bem interessante porque ela dá aquela viscosidade do pão, né? Como o glúten, tá? Só que ela precisa ser muito bem medida para que você possa utilizar, senão fica um prato muito estranho, vai dar muita liga e vai parecer um pudim, não vai parecer um pão, tá? Então é uma fibra de boa espessura, mas precisa ter uma quantidade bem específica. Veja que ela engrossa rapidamente, toma um certo volume, ela dá um volume e engrossa rapidamente, tá? Goma xantana é uma opção também. Eu não gosto muito de passar com a goma xantana, porque às vezes a pessoa se perder na quantidade, ela vai errar com certeza a sua receita, tá bom? Então eu preciso ter em mente que eu vou precisar de uma quantidade bem específica. Aqui eu tenho apenas 3 gramas de goma xantana. E para isso, lembre-se, você vai precisar de uma balancinha que pese pelo menos a 5 gramas, né? Para você entender o que você vai fazer em relação à sua receita. Bom, não tem muito segredo, né? Agora a receita é muito simples, viu? O que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar da minha farinha de amêndoas. A farinha de amêndoa é a única farinha dentro da culinária que você possa trabalhar numa condição mais cetogênica e é mais agradável ao paladar, tá? As outras farinhas, que sejam farinhas de polvilho, de mandioca, todas elas têm uma grande quantidade de carboidratos. Então, se você tem necessidade de reduzir os carboidratos, essa é uma boa opção, tá bom? Aqui eu tenho whey protein sem sabor, tá? Você pode pôr a marca que você encontrar no mercado. Whey protein eu tenho aqui mais ou menos 30 gramas de whey protein. Posso não pôr também, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de linhaça. Aqui eu tenho 30 gramas de amaranto. Aqui eu tenho 50 gramas de gergelim torrado, que o sabor é mais agradável. Aqui eu tenho 30 gramas de chia, aliás, 50 gramas de chia. Eu tenho 30 gramas de psyllium. 30 gramas de psyllium. Vou colocar aqui também fermento químico, pode ser a marca da sua preferência. Eu tenho aqui 20 gramas de fermento químico. Vou colocar também o fermento biológico seco, tá? Eu tenho aqui 10 gramas de fermento biológico seco. Vou colocar aqui, que quero dar um sabor para minha receita, cardamomo, 1 grama de cardamomo e noz moscada. Ambos trabalham principalmente a parte circulatória, ajudam você a regenerar muito bem a condição do cérebro, né, com a parte circulatória, favorecem você ter uma mente esperta,
tá? Não precisa pôr, isso é uma preferência. Eu posso estar agregando aqui, por exemplo, castanhas da minha preferência, pode ser a de caju, pará, nozes, quebradinhas, não muito miúdas, mas quebradinhas, e vai dar um volume no meu pão, tá? Para que eu não perca essa condição, eu vou juntar aqui a minha goma xantana, que eu já diluí na água aqui, né? Hidratei, tá? Goma xantana, vou pôr o restante da minha chia, olha, ela já formou aqui uma boa gelatina. O meu fisilho, né? Até vou pegar na mão aqui para que você possa entender essa condição do fisilho, ó. Ele forma um bolinho, ele forma uma boa estrutura. Então, quando você trabalha seu pão que não leva glúten, ele faz essas vezes do glúten. Então, batendo em mente o que você pode criar o seu pãozinho em casa, tá? Eu poderia estar colocando aqui, se eu quisesse, cacau em pó, para poder dar um aspecto mais escuro para minha receita. Vou colocar aqui a semente de girassol, linhaça, aliás, de abóbora, né? A de girassol é mais clarinha, desculpe, gente. Tá? Eu vou pôr uma parte, a outra eu vou deixar para cobrir o meu pão por cima, certo? Eu vou entrar aqui com 20 ml de azeite, você pode pôr a gordura da sua preferência, pode ser o óleo mesmo. Mas com uma receita tão rica, eu acho que merece um azeite, né? Merece uma condição mais saudável. Então, um azeite virgem, tá? De boa procedência. Vou entrar aqui com 5 ovos. Se você é alérgico ao ovo, não precisa utilizar o ovo. Você pode preparar a sua linhaça em pó, na proporção de 1 para 1, né? 10 gramas de linhaça, 10 gramas de água. Porque você vai entrar depois com mais água aqui. Então, eu prepararia uma quantidade maior de linhaça, misturaria tudo para facilitar a minha receita, tá? E vou colocar água aqui aos poucos. Posso colocar leite? Pode, fica ao seu critério. Eu acho que uma receita que se proporciona uma quantidade menor de calorias, melhor, né? Então, vou pôr aqui mais ou menos uns 200 ml de água, tá? E vou misturar bem. Posso bater na batedeira? Pode, tá? É uma possibilidade também. Mas é tão facinho fazer na mão, né? Que você não vai precisar sujar muitos utensílios da cozinha, tá bom? A goma xantana, para que você não se perca, misture ela seca na receita, viu? Porque senão ela vai exigir que você, ao misturar aqui, tente desmanchar bem o bolinho que ela faz úmida, né? Não, ela vai ficar destacada da receita. Ela não vai se misturar, ó, com facilidade, tá bom? E sal. Eu tô usando aqui 10 gramas de sal. Pode ser o rosa, pode ser o sal da sua preferência, tá bom? 10 gramas de sal. Não exagere, para que você possa ter opções no consumir o seu pãozinho e colocar outras coisas, como um requeijão, como queijo, né? Fica a seu critério, tá bom? Então, aqui eu misturo bem. Já deixei preparado, né, a forma com papel manteiga e uma forminha comum, menor. Papel manteiga não precisa untar, tá? Eu gosto de untar porque facilita a retirar da forma. Muito pouco azeite. A forminha de alumínio também,
mas pode untar com azeite. Tudo uma questão de você saber o que você consegue fazer na sua cozinha, tá? Normalmente esse tipo de pão é um pão que você coloca na forma para que ele venha a assumir, né, o formato. Dá para fazer na mão? Dá. Eu precisei umedecer, tá? Para evitar que a massa grude, e vou dar o formato que eu precisar aqui. Quando ele é feito em forminhas, ele preserva bem a textura, o formato, ele preserva bem, principalmente o formato, tá? Quando ele é feito no aberto, então pode ser que ele esparrame um pouco. Tudo vai depender da condição que você coloca aqui em termos de quantidade de água, os tipos de fibras que você vai utilizar para que ele fique firme, tá? Então tá aí, pãozinho. Então agora nós vamos colocar em forma. Vou lavar a mão. Eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. Como é que eu coloco um papel manteiga, por exemplo, aqui nessa forma que é quadrada ou na forma redonda? Existem formas simples de você fazer e calcular isso. Então, eu venho aqui no fundo da minha forma, pressiono bem as laterais aqui, vincando bem a minha folha, né, papel aqui. Vou dobrar, fazer a dobra lateral aqui, facilita para que ele se mantenha, né? Então, uma dobra lateral, ó, aqui atrás também. Tiro com cuidado, que eu preciso que ele preserve o que eu moldei. Aí viro ao contrário a minha assadeira e coloco na parte interna, ajeito, tá? Aqui eu vou utilizar um pouco de azeite para poder ajudar na minha forma. Pouquinho, viu, gente? Não precisa muito. É só para que você possa manter uma certa umidade no fundo da sua assadeira, na lateral. E dessa forma também, já ir colocando o seu papelzinho no lugar aqui, tá? Normalmente, eu não deixo ele crescer muito tempo depois, mas eu posso até deixar ele dobrar de volume, tá? Para poder assar. E agora eu vou acrescentando na minha assadeira aqui, ó. Toda vez que eu preciso alisar ou assentar a massa, eu vou buscar um pouquinho de água, um líquido, né, de preferência. A água é mais fácil. Então, eu vou molhar minha mão aqui, ó, e vou apertar um pouquinho a minha massa, preenchendo todo o fundo da minha assadeira. Será que você está acompanhando aqui? Vou mais pertinho. Né? Vou apertandinho aqui, sem apertar demais, só para poder ajudar a espalhar. Molho a mão e vou espalhando, tá? Uma assadeira tão alta assim, com esse tipo de massa, que é uma massa bem pesada, tá? Por isso que eu utilizei aqui 2 tipos de fermento, para que ajude ela a crescer, que ela dê um empurrão, né? Tá? Então aí eu coloquei a massa. Vou fazer uma outra forma também. Molho um pouco a minha espátula e vou ajeitando a beiradinha aqui para dar um formato arredondado, bonitinho, tá? Posso não fazer também, isso fica a seu critério. Vai depender da sua paciência, do seu tempo. Eu não digo capricho, porque depende muito, né? Então aqui eu já acertei toda a borda no meu pãozinho.
Ah, o papel não para, tá difícil parar o papel. Eu molho um pouquinho meu dedo, passo entre o papel e a forma e ele já gruda com facilidade, tá? Não preciso estar pondo óleo na forma, porque depois fica mais difícil de limpar a forma, tá bom? Então aqui, ó, o pãozinho, eu coloquei mais ou menos essa quantidade aqui. Ele vai crescer um pouco, não vai ser muito. Desculpe, eu coloquei essa quantidade, tá? Da minha forma. Consegue ver aí? Ele vai crescer no máximo até aqui, no máximo, tá bom? Não é um pão muito alto. Ah, eu queria fazer um pão bem alto, então aí preciso mudar a estrutura da minha farinha, ou seja, da mistura que eu tenho aqui. Aqui a minha forminha de alumínio, vou untar. Por que que eu vou untar essa forminha? Sendo que eu poderia fazer sem. Porque facilita para eu retirar o pão dessa forminha, tá? Aqui, ó. Lembra? Eu molho um pouco a mão e vou ajeitando. Não muito, viu? Porque senão você vai desandar a sua massa, tá? Sovar dá? Dá, mas não precisa, tá? É uma massa fácil, flexível, que dá pra você colocar dessa forma na sua forma, tá bom? Vamos aproveitar bem aqui. E é aquilo que eu falei, molhe a sua espátula, acerte a sua massa. Acerte a borda para que ele fique bonitinho. Ele dê um formato arredondado, então você dá um formato legal para o seu pão. Poderia fazer um pouco mais líquida a massa, sim, também vai dar certo, só que não vai dar uma estrutura legal para o seu pão, tá bom? Tá aqui, ó, certo? Agora nós vamos esperar um pouquinho ele dar uma crescida e já retornamos aqui. O meu pão já cresceu um pouquinho, tá? Estamos aqui de volta. Eu vou colocar as sementes em cima do meu pãozinho. Todo pãozinho que tem uma semente em cima, ele é pincelado ou mergulhado em água para que essa semente possa aderir bem. Aqui, como a gente não pode mergulhar ele, né? Eu vou passar um pincel com água. Tá? É água, não precisa ser nada diferente do que água. Então, eu passo bem certinho para poder pegar todo o pãozinho, tá? Eu vou colocar aqui a semente de abóbora. Pode ser a semente que você quiser, tá? Vou pôr um pouquinho da semente de abóbora e semente de linhaça. Eu gosto de sentir o crocante. Posso pôr o gergelim, tá? Posso pôr castanhas. Posso fazer um mix, né, de frutas secas com as castanhas e colocar, tá? Assim como posso pôr um mix de frutas dentro do pão. Posso fazer um pão doce. Então, eu poria menos sal e acrescentaria o adoçante da minha preferência. Pode ser o xilitol, o eritritol, aquele mais recente, o zero. Nossa, pode ser qualquer adoçante. Dentro da dieta, não coloque açúcar, nem o demerara, tá? Ele não serve para esse tipo de dieta. Vejo muitas pessoas fazerem e acharem que ele não vai influenciar na sua glicemia. Ele vai influenciar sim, tá bom? Então, aqui, ó, semente de abóbora, a linhaça. Então, quando você passa a água sobre a superfície, ele adere melhor, tá bom? O meu forno já tá pré-aquecido, 180 graus. Em relação ao fermento químico, não
importante que você coloque dessa forma. Então, daqui o pãozinho, ele já vai para o forno. Descer um pouco a grade aqui. Então, você vai me acompanhar aqui. Tá? Ele vai levar aqui de 30 a 40 minutos, tá? Eu vou colocar aqui 10 minutos a mais. 50, para que eu possa assar com tranquilidade. Se eu observar que eu preciso, eu deixo mais um pouquinho. Quanto a ficar mais escurinho na superfície, não muito mais, porque senão a semente amarga, tá? Se você gosta dele um pouco mais dourado, então não ponha semente antes. Deixe para você colocar depois ou ponha dentro da massa, tá bom? E daqui a pouco eu volto para mostrar para você como ficou. Estamos de volta aqui, o pão já ficou pronto, tá? Vou mostrar para você. Olha que lindo. Olha quanto ele cresceu. Vou pôr de lado que eu acho que dá para ver melhor, né? E o pãozinho aqui também, da nossa forma maior, tá? Assim que ele esfrie, eu vou cortar para você ver, tá bom? Até já! Vamos cortar aqui o nosso pãozinho, né? Tá? Eu abro um pouquinho na lateral, no comprimento aqui, para que eu possa desenformar com mais facilidade o meu pãozinho. Tá? Vamos cortar. Olha que massa linda, né? Um pão bonito, um pão cetogênico, um pão nutritivo que você pode estar fazendo aí em sua casa. Se você tiver alguma dúvida, quiser aprender ou quiser fazer outros tipos de pães, deixe a sua sugestão aí, tá? Pode perguntar a sua dúvida, vou responder você em tempo. Caso você necessite entrar em contato, depois nós deixamos aí o contato mais direto com vocês, tá bom? Então, um pão cetogênico, feito de outra forma, uma forma diferente, com mais ingredientes também, tá bom? Até a próxima!